Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Mais uma semana, você aqui conosco, causa da nossa alegria, programa Eclésia, pela Rede Século XXI, sendo transmitido ao vivo para você, para a sua família. Que alegria! Garanto a você que o argumento de hoje, que você já sabe desde o primeiro programa Eclésia comigo, sempre vem abordando um aspecto de Cristo, algo relacionado a Cristo, algo que pertence a Cristo, alguma atitude de Cristo, uma realidade conexa com a pessoa, com o ensinamento, com a missão de Cristo. E hoje não é diferente. Saiba você, fique aí sentado, para não cair de costas, porque hoje nós vamos tratar de um argumento que, acredito, muitos jamais ouviram falar, pelo menos com essa abordagem. O tema de hoje, a fuga de Cristo. Cristo o fugitivo, não Cristo o fujão. Aqui no Brasil, fujão tem uma conotação pejorativa. É o covarde que não assume suas responsabilidades. Também vamos abordar, não em Cristo, mas em outros, já que existe uma fuga que é boa e existe também uma fuga que é pecaminosa. Cristo, o fugitivo, Cristo fugindo. Depois, nós vamos tratar os apóstolos fugitivos, os apóstolos fugindo. E depois nós vamos abordar as fugas que são pecaminosas, as fugas que são ato de covardia, as fugas que são ato de traição. À luz da fé, evidentemente. Agora é oportuno apresentar uma pergunta para depois começarmos a buscar na palavra de Deus as respostas. Você sabe dizer quantas vezes Jesus fugiu no Novo Testamento, os 4 evangelhos? Isso é importante para a gente entender que você já escutou alguém dizer: homem que é homem não foge? Diga uma coisa dessa não. É verdade que a frase, dependendo do motivo da fuga, ela se sustenta. Mas também dependendo do contexto, dependendo da pessoa, dependendo da situação que se cria ou que já vem se arrastando, ela pode, a fuga, pode denotar falta de caráter, pode denotar falta de personalidade, pode denotar frieza, tibieza de espírito e assim por diante. Por isso é muito importante que a gente situe o fugitivo, o que pretende fugir, no contexto, digamos assim, de dissabor, de dificuldade, de problemas que ele está enfrentando. Em princípio, cada caso é um caso. Vamos então à primeira fuga de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era bebê, mal nasceu e, por ordem do anjo, Deus Todo-Poderoso determina a São José o seguinte. Com a palavra, o evangelista Mateus, capítulo 2, de 13 a 14. Um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. É uma ordem que é dada a São José em sonho pelo anjo. Aqui a fuga é a iniciativa dos pais de Nosso Senhor. Ele era um bebê. Fugir para não morrer. Está claro? Primeira fuga de nosso Senhor Jesus Cristo. Não chegou a sua hora. Não chegou a sua hora. Vai chegar uma hora, 33 anos depois, em que Jesus não vai mais fugir. Chegou sua hora. Ali, fugir é que seria o pecado. Aqui, não fugir é que seria um pecado. Portanto, questão de fugir ou não fugir, já depende do contexto. Fuja.
agora. 33 anos depois, não fuja. Chegou a minha hora. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O pai não afastou. Ele se entregou. Não fugiu. Pulemos agora para Jesus adulto. 30 anos de idade. E o começo da vida pública dele já foi marcado por uma fuga. Lucas, capítulo 4, de 22 a 30. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Então lhes disse: sem dúvida me citareis este provérbio? Médico, cura-te a ti mesmo, todas as maravilhas que fizeste em Cafarnaum, segundo ouvimos dizer, faze-o também aqui na tua pátria. E acrescentou: em verdade eu vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. Igualmente havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naamã. A estas palavras encheram-se todos de cólera na sinagoga. Levantaram-se e lançaram-no fora da cidade e conduziram-no até o alto do monte sobre o qual estava construída a sua cidade e queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Conseguiu escapar. No monte alto, de onde ele seria precipitado para morrer, ele morreria. Não tinha chegado a hora de nosso Senhor. Ele não foi enviado pelo Pai para morrer dessa forma. Por isso, ele escapou. Fugiu. É a última vez que, no Evangelho segundo Lucas, nós encontramos Jesus em Nazaré. Aqui nós podemos dizer, sim, propriamente foi uma tentativa de assassinato da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fugiu. Fugir para não morrer. Da mesma forma que São José e Nossa Senhora, com o menino Jesus no colo, fujam para o Egito. Ficou claro? Agora vamos à segunda fuga de Jesus adulto. A terceira fuga de Jesus, se contarmos também com a fuga para o Egito. João capítulo 8, versos de 56 a 59. Abraão, vosso pai... Aqui Jesus está na polêmica com os judeus. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Viu-o e ficou cheio de alegria. Os judeus lhe disseram: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. A essas palavras, pegaram então em pedras para lhas atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus está dizendo aqui que é Deus. Os judeus estão indignados porque Jesus teve a audácia de dizer que ele já existia antes de Abraão. Eu sou é o nome de Deus. No Antigo Testamento, Êxodo capítulo 3, versículo 15, se os egípcios perguntarem, se Faraó perguntar, qual o vosso nome, Senhor? O que é que eu digo? Eu sou aquele que sou. Jesus aqui utiliza as mesmas palavras que Deus utilizou para Moisés para falar de si. E os judeus, muito ciosos do nome do Senhor, que não pronunciam de jeito nenhum o nome do Senhor, tão sagrado ele é para os judeus, pegam em pedras para atirar em nosso Senhor. Vejam, é uma tentativa de assassinato dentro do templo. Dentro do templo, Jesus ia ser apedrejado ali. Imaginem Jesus correndo, que cena constrangedora, meu Deus. Correndo do templo. Imagine os palavrões, as blasfêmias, os insultos contra nosso Senhor dentro do templo. E Jesus foge. Foge para não morrer. Vamos somar aqui agora. Foge para o Egito. Fugir para não morrer. Herodes quer matar a criança. Depois, em Nazaré,
Levaram-no para um monte alto de onde queriam precipitá-lo e Jesus foge. Agora, terceira vez, durante a vida de Jesus, segunda durante sua vida pública, dentro do próprio templo. Agora vamos à última tentativa de assassinato de Nosso Senhor, quando ele fugiu. João, capítulo 10, versos de 27 a 31 e versículo 40. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais hão de perecer. E ninguém as roubará de minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos. E ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram pela segunda vez em pedras para o apedrejar. Ele se retirou novamente para além do Jordão, para o lugar onde João começara a batizar, e lá permaneceu. Os judeus ficaram indignados porque Jesus diz, eu e o Pai somos um. Eles interpretaram que isso é uma blasfêmia. Ele está se igualando a Deus. E estava. Para nós, Jesus é um com o Pai quanto à essência. O Pai é Deus, ele também é Deus. Os judeus não aceitam isso. Essa segunda tentativa de lapidação de Nosso Senhor fez com que ele fugisse. A primeira tentativa, ele fugiu do templo, mas ficou em Jerusalém. A segunda tentativa já foi mais dolorosa, porque ele precisou sair da cidade. Ele agora vai ficar, já não pode mais entrar em Jerusalém, porque os judeus que tentaram lapidá-lo, agora querem vê-lo morto como blasfemo. Quantas fugas de Nosso Senhor até agora? Fuga para o Egito, fuga de Nazaré e 2 fugas de Jerusalém. 4 fugas de Nosso Senhor. Primeira, para não morrer. Segunda, para não morrer. Terceira, para não morrer. Quarta, para não morrer. De Jesus para os apóstolos. Jesus, em algum momento, pede para os apóstolos fugirem? Você sabe dizer se Jesus aconselhou os apóstolos a fugirem? Se você disser qual é o capítulo e o versículo, você vai ganhar uma passagem a pé para Maceió, a minha terra, para tomar banho nas lindas praias de lá. Com a palavra, o Senhor Jesus, Mateus, capítulo 10, versículo 23. Se vos perseguirem numa cidade, fugi para uma outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que volte o Filho do Homem. Repetindo, se vos perseguirem numa cidade, fugi para uma outra. Fugi. Leve a palavra de Deus, mas se vocês encontrarem resistência, se estiver em risco a integridade física de vocês, fujam. Fujam. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Fugir para uma outra. Como Jesus que fugiu. Não fujam! Jesus não está dizendo aqui, vocês sejam fujões, covardes. Não. O contexto do capítulo 10, se vocês chegarem, digam paz a esta casa, etc. Se eles receberem, a paz chegará para eles. Se não receberem, a paz volta para vocês. Peguem as sandálias dos pés e deixem o pó lá, etc. E vão embora. Fujam, fujam, fujam. Uma regra muito bonita de Nosso Senhor para preservar a integridade física daqueles que estão ao seu serviço. Fugir, não adianta, aqui é resistência demais, é dureza demais e assim por diante. E de fato, durante a perseguição que os judeus moveram, liderados por o futuro São Paulo, Saulo, no capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos, se narra a morte de Estevão. A morte de Estevão, diácono Estevão, que foi lapidado, provocou o quê? Desencadeou uma perseguição tremenda contra os cristãos. Atos, capítulo 8, versículo 1. E Saulo havia aprovado a morte de Estevão naquele dia.
rompeu uma grande perseguição contra a comunidade de Jerusalém. Todos se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria, com exceção dos apóstolos. Os cristãos estão apavorados. Todos se dispersaram. Entenda-se, todos fugiram. Bem, estamos já encerrando o nosso primeiro bloco. Temos ainda 1 minuto e meio. Citei esses textos justamente para mostrar a beleza, a justeza da fuga. Beleza porque Jesus para nós é um modelo. Ele que disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É belo fugir, como Jesus, no contexto parecido com aquele de Jesus. E é belo o conselho de Jesus ao dizer, fugir para uma outra cidade se vos perseguirem. Antes de encerrar esse bloco, eu quero compartilhar com vocês que eu estou também no Instagram e quero convidar vocês para me seguir. Siga @Dom José Falcão Oficial e você verá lá partilhas sobre a Palavra de Deus e também trechos dos nossos programas aqui na Rede Século XXI. Eu espero você lá. O que vai vir no segundo bloco? No segundo bloco nós vamos ver as fugas do apóstolo Paulo. São Paulo fugindo. Como a igreja em Jerusalém fugiu quando Saulo desencadeou uma perseguição cruel contra os cristãos. Como Jesus fugiu em algumas ocasiões, 4 ocasiões. Mas vamos ver também quais são as fugas que são pecado. Há determinadas fugas que são inadmissíveis, são um pecado, são uma ofensa, são uma traição, são inadmissíveis à luz da fé. Não saia daí. Depois do primeiro bloco, a gente se encontra. Até logo mais. Não fuja! Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. O primeiro intervalo. Está começando o segundo bloco do nosso programa Eclésia, nosso compromisso semanal, todas as terças-feiras à noite, para a reflexão de argumentos de importância para a minha, para a sua, para a nossa fé católica apostólica romana. Estamos tratando do argumento A Fuga de Cristo. 4 fugas de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lembrar a primeira fuga de Jesus para o Egito. Era um bebê, era uma criança. A segunda fuga de Jesus aos 30 anos de idade, da cidade de Nazaré, onde ele cresceu. Jesus estava começando sua vida pública. Escapou para não morrer. Fugiu para não morrer. E 2 fugas em Jerusalém, quando, pregando na disputa com os judeus, por algumas afirmações suas, antes que Abraão existisse, eu sou, quando Jesus disse isso, pegaram em pedras para matar nosso Senhor dentro do templo. E Jesus fugiu, correndo. Meu Deus, que dor, que constrangimento. A terceira tentativa de assassinato de Jesus, fuga para não morrer, eles pegaram em pedras quando Jesus, o texto não diz que era no templo, provavelmente na rua, ao ar livre, eu e o Pai somos um, é o discurso de Jesus no Evangelho segundo João, eles pegaram em pedras e para matar nosso Senhor, mas ele fugiu. Jesus recomenda à igreja que fuja em certas circunstâncias. Mateus capítulo 10, versículo 23. Se vos perseguirem numa cidade, fugi para uma outra. Os cristãos levaram isso a sério quando foram perseguidos depois da morte de Estevão em Jerusalém, o diácono Estevão. Saulo, o futuro São Paulo, foi o principal responsável, diríamos o mentor espiritual, autor intelectual, porque ele autorizou a lapidação, e toda a comunidade cristã, com exceção dos apóstolos, ela se dispersou. Isso está em Atos capítulo 8, versículo 1. Agora vamos para o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo também precisou fugir 2 vezes. Fugir para não morrer. Até agora, a fuga tem relação com preservar a vida, salvar a sua vida. E isso
aconselhados por Jesus que deu o exemplo e aconselhados por Jesus que orientou, que entrou nesse detalhe. Eu repito, se vos perseguirem numa cidade, fugi para uma outra. Mateus capítulo 10, versículo 23. São Paulo tinha muitos motivos para ter cuidado com a sua vida. Afinal de contas, ele era o principal perseguidor dos cristãos. Quando ele se converteu no caminho para Damasco, adivinhem o que era que ele estava fazendo? Perseguindo os cristãos. Ele tinha carta branca para prender, arrebentar, mutilar e, se for o caso, matar. E já tinha um precedente, a lapidação de Estevão. Ora, quando os judeus descobrem que o rabino talvez mais famoso depois de Gamaliel, culto, inteligente, cheio de zelo pelas leis de Israel, observante à risca das tradições judaicas, se converteu. É óbvio que ele acarretou para si o quê? Muitas inimizades, muitos desafetos. Pregava bem, brilhantemente, mas os seus inimigos, por causa disso, ficavam no seu pé. Vamos então às duas situações em que o apóstolo Paulo precisou fugir. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, de 23 a 25. Decorridos alguns dias, os judeus deliberaram em conselho matá-lo. Estas intenções chegaram ao conhecimento de Saulo. Guardavam eles as portas de dia e de noite para matá-lo. Mas os discípulos, tomando-o de noite, fizeram-no descer pela muralha dentro de um cesto. Que coisa constrangedora, meu Deus. São Paulo fugindo de noite dentro de um cesto, sim. Escondido. Vai embora, Saulo, vai embora para você não morrer. Já era Paulo. Saulo, Paulo. Essa foi a primeira demonstração dos inimigos de São Paulo para matá-lo. São Paulo soube de alguma forma. A providência foi imediata. Tem que fugir. Agora vamos à segunda tentativa de assassinato de São Paulo e, obviamente, ele precisou fugir. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos de 4 a 6. A população da cidade achava-se dividida. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Mas como se tivesse levantado um motim dos gentios e dos judeus, com os seus chefes, para os ultrajar e apedrejar, ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram para as cidades da Licaônia, Listra e Derbe e suas circunvizinhanças. Vocês sabem que o apóstolo Paulo não teve momento de, digamos assim, paz, entre aspas, com relação aos seus desafetos. Onde ele chegava, ele tinha inimigos. Porque São Paulo brilhantemente pregava, as pessoas se convertiam para Cristo graças à sua pregação, profundo conhecedor da Escritura e por aí vai. E, lógico, os seus adversários, que antes eram seus aliados, agora vem nele um inimigo, e um inimigo que precisa ser morto, segundo eles. Concluo, antes de passarmos para as perguntas, eu havia prometido no começo do primeiro bloco falar das fugas que são pecado. Até aqui, falamos das fugas que não são pecado. A imitação de Cristo que fugiu e, seguindo o conselho de Cristo, se vos perseguirem, fugir para outra cidade, como São Paulo fez. Aqui, nesses dois textos que nós acabamos de ouvir. E cito aqui Mateus 26, de 55 a 56, uma fuga que é pecado. Depois, vamos a João capítulo 10, versículos 11 e 13, no discurso do bom pastor. Uma fuga que é pecado. Primeiro, Mateus 26, de 55 a 56. É Jesus no Jardim das Oliveiras. Os soldados chegam com Judas para prender Nosso Senhor. Você quer saber qual foi a atitude de todos os apóstolos? Quer saber? Acho que alguns já sabem. Mas vamos citar o texto extremamente doloroso. Depois, voltando-se para a turba, falou: Saístes armados de espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um malfeitor.
Entretanto, todos os dias estava eu sentado entre vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu porque era necessário que se cumprissem os oráculos dos profetas. Então, atenção, então, os discípulos o abandonaram e fugiram. Os discípulos o abandonaram e fugiram. Ou seja, Jesus está só. Fique lá sozinho. A vida dele, o importante é salvar a minha. É lógico que eles não disseram isso, mas implicitamente abandonar Jesus e deixá-lo lá sozinho. Essa fuga não tem outro adjetivo, não tem outro qualificativo. É covardia, é pecado grave. Abandonar Jesus, envergonhar-se de Jesus. Ele está só. Está nas mãos dos seus algozes. Todos os seus apóstolos, sem exceção. Nesse texto, eu pergunto a você, quem traiu Jesus? A resposta certamente você diz. Foi aquele desgraçado do Judas Iscariotes. Tem certeza que foi somente ele? Você tem certeza que foi somente ele? Acabou de ver você na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor? Todos abandonaram Jesus. Todos fugiram. Você seria capaz de dizer que essa fuga de todos não é uma traição? É claro, entregar Jesus, aliar-se aos inimigos de Jesus para entregá-lo, como Judas acabou fazendo, nesse sentido, somente Judas. Mas veja, é uma modalidade de traição. Abandonar Jesus e fugir não seria uma outra modalidade de traição? Eu te seguirei para onde quer que vais, disse alguém. O próprio São Pedro que disse, eu darei a minha vida por ti. Como? Qual foi a resposta de Nosso Senhor? Você vai dar a vida por mim? Antes que o galo cante, você vai me negar? 3 vezes. Judas traidor? Pedro traidor. João traidor. Todos os outros também traidores. É muito doloroso. Agora vamos ao ensinamento de Jesus sobre o bom pastor. Aqui está uma fuga pecaminosa. João, capítulo 10, versículos 11 e 13. O bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, vê o lobo aproximar-se e foge, porque não se importa com as ovelhas. O pastor que é colocado diante do rebanho para defender as ovelhas. O lobo se aproxima e ele foge, porque não se importa com as ovelhas. Bem, eu espero que essa abordagem do primeiro bloco, e agora mais da metade do segundo bloco, tenha sido suficiente para expor, para que você tivesse uma ideia, para que você tenha uma ideia do argumento, sempre importante, da fuga. A fuga boa, a fuga virtuosa, a fuga necessária, a fuga oportuna, a exemplo de Jesus, que fugiu 4 vezes, a exemplo dos apóstolos que fugiram, da igreja, quando perseguida, que fugiu, e também as fugas que são pecado. Caio, já podemos expor as perguntas? Temos praticamente 5 minutos ainda e todo o terceiro bloco. Primeira pergunta, a pessoa não quer se identificar. Vamos lá. Nesse contexto da fuga, é prudente fugir do pecado do tentador. Existem pessoas que, em nome de Cristo, acham que têm poder e autoridade de enfrentar o pecado, o tentador. O que o senhor diria? Devo enfrentar ou fugir? Bem, a primeira carta de São Pedro, isso é de supetão, a pergunta vem, eu não sei qual é a pergunta, não sei de quem partiu, não sei nem o conteúdo. Eu garanto a vocês, com a mão na Bíblia,
que eu só sei das perguntas aqui quando o Caio as coloca bem ali. Você não pode titubear e não pode dar uma resposta que deixe alguma brecha para dúvida e assim por diante. Mas a pergunta foi bem clara. Devo fugir ou devo enfrentar? A primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe, fortes na fé. Vejam, o demônio nos rodeia. É um leão que ruge. Ok? Ele busca nos devorar. São Tiago não usa o verbo fuja. Está claro, Caio? Está claro aqui todo mundo? São Tiago não diz fuja. Diz resisti-lhe, firmes na fé. Obviamente que é preciso situar a vociferação do demônio em contextos que são muito variados. Há determinados contextos onde a presença do inimigo e dos instrumentos de Satanás é tão intensa, é tão numerosa, tão assustadora, e você ali em desvantagem, que você tem que fugir. O texto já citado em Lucas capítulo 4, os conterrâneos de Nosso Senhor, em Nazaré, estavam vociferando tanto, eu quero crer, possuídos pelo demônio, vamos matar Jesus agora. Jesus não resistiu até ao fim, perto deles, Jesus fugiu. Eu diria, essa resistência de que fala o apóstolo Tiago é de acordo com os limites de suas possibilidades. Todos nós temos um limite. Você resiste até quando você pode. Você objeta, você contesta, você discute, você enfrenta até quando você pode. Mas, quando você percebe, a situação está muito desfavorável para você. Se você ficar... Primeiro, você está perdendo tempo discutindo com essas pessoas. O inimigo que, de fato, tomou, por assim dizer, o coração dessas pessoas. A situação é tão desvantajosa para você que não resta outra alternativa senão você fugir. Então, num primeiro momento, a pergunta foi interessante, viu? Enfrentar ou fugir? São as condições exteriores, as pessoas envolvidas. Às vezes, uma pessoa está possuída pelo demônio e você tem que enfrentá-la. Aí é 1 contra 1. Às vezes é 1 contra 2, você ainda insiste, você, etc. Mas, quando você percebe que o limite de suas forças está se esgotando, você realmente, se você ficar ali, você vai perder, você vai morrer, etc. É hora de bater em retirada. Eu gostaria de lembrar a você que todos os nossos programas anteriores estão disponíveis no YouTube, na rede Século XXI. Por falar em YouTube, se você estiver vendo pelo aplicativo, peço a você que deixe o seu like no vídeo e também compartilhe com seus amigos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal para ser notificado das nossas próximas transmissões. Um grande abraço, não saia daí, não fuja, porque no terceiro bloco a gente vai continuar. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Começamos agora o terceiro e último bloco do nosso programa Eclésia. Nosso compromisso semanal todas as noites de terça-feira para a reflexão de argumentos de grande relevância para a nossa fé católica apostólica romana. Eu quero agradecer a todos da Associação do Senhor Jesus que são fiéis em suas doações. Graças à sua doação, querido telespectador, esse programa está no ar. Toda essa estrutura montada aqui em Brasília para que eu possa falar com vocês é fruto também da sua generosa contribuição. Se você é sócio,
peço a você, continue fiel na sua doação para esta associação que é, como diz o nosso querido Padre Eduardo, do Senhor Jesus. Se você não é sócio e está acompanhando o programa, doe pelo Pix que aparece aí na sua tela, é simples de doar e você estará ajudando a Associação do Senhor Jesus na missão de evangelizar. Esse terceiro e último bloco vai ser dedicado às perguntas que chegam aqui sobre o argumento. E o argumento desse programa, nós já sabemos, a fuga de Cristo. Respondemos a perguntas no segundo bloco. Vamos então ver as perguntas que acabaram de chegar. Como vocês sabem, e todo mundo aqui do estúdio, eu não sei absolutamente nada das perguntas, eu só sei quando elas são colocadas aqui na tela, bem aí do lado da câmera, essa câmera central, e de supetão, é a queima-roupa, as perguntas. Coitado de mim, que tenho que responder e tenho que responder com segurança, porque não posso fugir daquilo que a igreja ensina, do que está na palavra de Deus. Vamos à pergunta, Dom José. Sei que a fuga do chamado de Deus é errada, mas como convencer o próprio coração de que esta é sim a melhor escolha? O que fazer ao arrepender-se da fuga? Bem, há um livro do Antigo Testamento em que um profeta é chamado por Deus para ir para uma cidade chamada Nínive. Sabe para onde ele vai? Vai para o oposto. Fugiu. Aí Deus mandou um recadinho para ele. Ele foi engolido por um peixe e passou 3 dias no ventre do peixe. E o peixe regurgitou, ou seja, uma tradução diz que é peixe, outra tradução diz que é baleia, enfim. O profeta Jonas fugiu. Depois ele volta, ele se arrepende e cumpre a sua missão. Bem, nem sempre nós podemos discernir com clareza aquilo que Deus quer para nós. O apóstolo Paulo, indo para Damasco para perseguir os cristãos, viu uma grande luz, caiu, o texto não diz se é de um cavalo ou não, provavelmente era. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é esse Senhor? Eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. É duro você lutar contra o aguilhão e assim por diante. E aí vem as instruções de nosso Senhor, enfim. Esse episódio ajuda a gente a entender que quando Deus nos chama para uma missão, Ele cuida para que o chamado, ainda que não seja num determinado momento, ele vá se tornando cada vez mais claro, cada vez mais evidente. Aí entram algumas virtudes, alguns dons, melhor dizendo, como o dom do discernimento. O que queres, Senhor? O que queres, Senhor? O episódio de Samuel no templo com o sacerdote. Samuel, Samuel, estou aqui, Senhor. Só que ele vai se dirigir ao sacerdote. Não, eu não chamei você, volte a dormir. Samuel, Samuel, ele se levanta de novo. Na terceira vez, o sacerdote compreende que era o Senhor que estava falando com ele. Meu filho, olha, se o Senhor falar de novo, é Ele que está chamando você. Fala, Senhor, o teu servo ouve, e assim por diante. A mediação humana, às vezes, é desnecessária, porque o Senhor aparece, manda o seu recado, seja pessoalmente, imediatamente, seja mediatamente, chamando a pessoa. Às vezes, esse chamado, ele tem etapas. Isto é, Deus manda um recado aqui, daqui a 2 ou 3 meses manda outro recado, depois um terceiro recado, depois um quarto recado e assim por diante. Para não citar muitos santos, pensemos na vocação de São Francisco de Assis, o meu santo onomástico. Eu sou Francisco. É um jovem bonito, sedutor, que levava uma vida desregrada. O seu pai era rico, um rico comerciante, e ele vai se frustrando com a vida leviana que ele vai tomando. Nada mais para ele daquela vida frívola, desperta, realiza, e ele vai sentindo uma profunda frustração, uma profunda decepção. Já é Deus falando para ele.
Depois vem a conversão propriamente dita. Então, veja, se a pessoa não sabe com clareza o que Deus reservou para ela, qual é a sua vocação, e eu me refiro à vocação segmento de Cristo, a vocação fundamental é o sacramento do batismo, mas se foi chamado para a vida religiosa, se foi chamado para o sacerdócio, se foi chamado para o matrimônio, as, digamos, formas de vida, de viver a santidade, que é, na verdade, a radical missão, vocação que se encontra no sacramento do batismo. Peça a Deus Todo-Poderoso o dom do discernimento. Fala, Senhor, mostra-me, Senhor. Às vezes será oportuno a ajuda de um diretor espiritual. E eu digo, não escolha qualquer um, escolha um católico, escolha um que tenha fé, uma pessoa que tenha um discernimento, que saiba ajudar você a encontrar qual é a vontade de Deus para a sua vida. Vamos agora a mais uma pergunta. Caio, que elementos podemos utilizar na nossa vida para discernir melhor a vontade de Deus e não fugir dela? Bem, o primeiro instrumento, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é a palavra de Deus escrita. Esse é o primeiro instrumento. Esse é o primeiro recurso. O Salmo 118, versículo 105 diz: Tua palavra é uma luz para os meus passos, é um facho que alumia o meu caminho. Na carta aos Hebreus, e aqui esse texto me toca muito, por favor, ainda falando da importância da palavra de Deus, é dito o seguinte, que a palavra de Deus, ela é uma faca, ela é uma espada que discerne os corações. Ela ajuda a gente, atenção, Hebreus 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções dos corações. Nenhuma criatura lhe é invisível, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, a primeira arma, o primeiro instrumento, o primeiro critério, o primeiro recurso é precisamente a santa palavra de Deus. Porém, e aqui eu já entro no argumento dos Atos dos Apóstolos, um eunuco da rainha Candace, da Etiópia, que tinha ido a Jerusalém para adorar o Senhor. E voltava numa carruagem no caminho que se dirige a Gaza. O Espírito Santo manda o diácono Filipe ao encontro dele. Quando Filipe chega perto da carruagem, ele percebe que o eunuco está lendo uma passagem da Escritura, Isaías capítulo 53, versículos de 7 a 8. O eunuco diz a Filipe: rogo-te que me digas de quem disse isto o profeta, de si mesmo ou de outrem? Isso depois que Filipe pergunta para ele: você está entendendo o que você está lendo aí? E ele diz: como posso, se não há alguém que me explique? Aqui está talvez o mais poderoso recurso depois da Bíblia. Alguém que ajude você a entender a Bíblia. Bíblia somente é protestantismo. Bíblia com alguém da igreja. Aqui entra a tradição da igreja, aqui entra o magistério da igreja, aqui entra uma instância dentro da igreja, de carne e osso. Filipe é diácono, integra a hierarquia da igreja. Ele ajuda o eunuco a compreender o que é que a Escritura está dizendo. Portanto, para ajudar você a discernir qual é a vontade de Deus para a sua Bíblia, para a sua vida, primeiro, a palavra dele. Depois, uma ajuda dentro da igreja, assim como o eunuco precisou da ajuda de Filipe para entender o texto. Escolha segundo os seguintes critérios: que seja uma pessoa de oração, que seja uma pessoa de missa, que seja uma pessoa de confissão, que seja uma pessoa de comunhão,
e que seja uma pessoa, ainda que cometa os seus pecados e quem não os comete, ainda que tenha as suas limitações e quem não as tem, seja uma pessoa que se esforce realmente por viver na presença de Deus, por seguir o Senhor. Peça a ajuda dessa pessoa, seja ela sacerdote, seja ela religioso, seja ela leigo. Mas outro caminho, também extremamente importante, é o caminho da oração. Ajuda-me, Senhor, mostra-me, Senhor, revela-me, Senhor, dá-me um sinal, Senhor. A exemplo de Nossa Senhora, como se fará isso se eu não conheço homem algum? Ela pede um sinal, ela quer uma explicação, ela quer um significado para aquilo. Mostre-me, Senhor, como é que isso vai acontecer? O que é que o Senhor está querendo de mim? E assim por diante. Bem, são esses os... Existem outros, por favor, Deus falando pelos acontecimentos da história, Deus se utilizando também dos conselhos, das advertências, dos sinais, das indicações das pessoas, até pelos acontecimentos trágicos, Deus vai nos falando, enfim. Mas os instrumentos com mais clareza são exatamente esses. Palavra de Deus escrita, alguém que conheça a palavra e também a sua vida de oração. Última pergunta: quando numa paróquia percebemos que estamos sendo perseguidos por uma liderança, nós devemos fugir para outra ou aguentar essas cruzes? Bem, o primeiro momento é pôr em prática aquilo que nós... Essa foi de supetão, como todas as outras. Ai, meu Jesus. Em Mateus capítulo 18, Jesus diz o seguinte: se teu irmão tiver pecado contra ti, versículos de 15 a 18, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusa ouvi-los, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Os passos de Jesus são ótimos. Se ele pecou contra você, ou seja, a pergunta foi se ele estiver me perseguindo. Só nós dois aqui. O que é que você tem contra mim? Por que você está fazendo isso? Por que você me bate? Por que esse tipo de atitude? Se você conseguir corrigir o irmão, tudo bem, está resolvido. Se não, toma 2 testemunhas. Peça a ajuda dessas pessoas da própria paróquia para ajudar a corrigir aquele, para ganhar o irmão. Se isso não resolver, dize-o à igreja. A igreja em âmbito paroquial é o pároco, é o sacerdote, é o pastor da paróquia. Olha, fulano está me perseguindo e assim por diante. Se o pároco tiver personalidade e for ao encontro do outro para evitar isso, para cortar isso, para impedir isso, está resolvido. Se não, o pároco falou com a pessoa aí. Não deu jeito, seja ele para ti, olha que beleza, como um pagão e um publicano, ou seja, não dirige uma única palavra para ele. Isso não é estar intrigado, nem é inimizade. Cortar relações. É Jesus que está mandando, por favor. Sair da paróquia, não. A não ser que o clima na paróquia, envenenado, por assim dizer, por essa pessoa, seja de tal forma que você diz, não tem condições. Aqui esgotei todos os recursos, fiz o que foi possível para continuar a exercer a minha fé aqui, mas o clima não dá. Aí, Jesus, em outra passagem, Mateus capítulo 10, que já citei no primeiro bloco, se vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Graças a Deus, tem muitas paróquias na Igreja Católica e em caso de perseguição naquela, fuja para outra. Foi Jesus que disse. Pronto. Estamos a 1 minuto e 40 segundos do final. Eu quero desejar a você uma feliz semana. Na próxima semana, outro argumento. Nem o pessoal aqui do estúdio sabe até a hora que eu anuncio qual é o tema. E vai permanecer assim. Então, é surpresa ao anunciar o tema e também surpresa quando vocês mandam as perguntas, porque eu só sei na hora.
Invoco de Deus Todo-Poderoso copiosas bênçãos sobre você, sobre os seus familiares. Desejo que você seja não um fujão, mas, na verdade, um fugitivo. Fugir, fugir, fugir. No contexto de todas essas fugas positivas, essas fugas boas, essas fugas virtuosas de que tratamos no primeiro e no segundo bloco. Quero te dar uma dica muito importante, especialmente se estás gostando dos nossos encontros aqui no Eclésia, nosso site. Tu podes encontrar os conteúdos dos nossos programas na rede Século XXI aqui e também as minhas homilias e ainda um espaço para que tu deixes o teu pedido de oração. Acesse domjosefalcão.com.br. Deus derrame abundantes dádivas para você, para os seus familiares. Deus proteja você de todos os males. A Virgem Santíssima, Virgem do Livramento, socorra você nas aflições e perturbações e que você seja, a depender da situação, um fugitivo como Jesus foi. Deus abençoe sua vida. Até o próximo encontro, se Deus quiser.